Naquela manhã, eu percebi que tinha sido apagada da minha própria família. Meu nome é Sofia Almeida e aos 29 anos, descobri que amor familiar pode ser condicionado. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor se inscreva agora. E não se esqueça de deixar seu nome nos comentários. Isso me deixará muito feliz tudo. Começou com um simples jantar em que meu pai anunciou, com orgulho, que minha irmã mais nova, Beatriz, seria a única herdeira da casa. Ninguém olhou para mim quando ele disse isso. Minha mãe apenas baixou os olhos como se já soubesse. Eu ainda morava, trabalhava, pagava contas, mas naquele momento deixei de existir como filha. É melhor assim, ele disse, como se estivesse resolvendo um problema administrativo. Minha irmã sorriu discretamente, sem precisar dizer nada. Eu não discuti, não chorei na frente deles. Apenas assenti, como se aquilo não tivesse rasgado algo dentro de mim. Naquela noite, enquanto todos celebravam decisões que mudariam minha vida sem me incluir, eu arrumei meu quarto em silêncio. Cada objeto parecia mais pesado, como se a casa estivesse me expulsando aos poucos. E foi ali que algo dentro de mim mudou. Não era raiva ainda, era clareza. Uma clareza fria de que eu não pertencia mais àquela mesa, nem àquela história. Eles tinham feito a escolha deles. Agora eu começaria a minha. Depois daquela noite, a casa deixou de ser um lar e virou apenas um lugar onde eu dormia. Ninguém tentou me explicar nada, porque na verdade não havia o que explicar. Minha irmã, Beatriz, começou a agir como se já fosse a dona de tudo. Mudou pequenos detalhes na sala, escolheu coisas novas, como se estivesse ensaiando o futuro que meus pais já tinham assinado para ela. Eu continuava a mesma pessoa para eles, útil quando era conveniente, invisível quando importava. Comecei a guardar dinheiro em segredo. Peguei trabalhos extras, noites longas, finais de semana sem descanso. Não era vingança ainda, era sobrevivência silenciosa. Cada centavo que eu guardava era uma pequena fuga planejada. Meu pai mal falava comigo. E quando falava era apenas para reforçar que decisões de família não são discutidas. Minha mãe evitava olhar diretamente para mim, como se eu fosse um erro que ela preferia não enfrentar. Mas o que eles não perceberam era que o silêncio também constrói força. Enquanto eles celebravam a escolha deles, eu estava aprendendo a desaparecer com propósito. E no fundo, pela primeira vez, eu não queria mais ser aceita naquela família. Eu queria me tornar alguém que eles não pudessem mais controlar. Os anos passaram como se eu tivesse sido arrancada daquela casa e jogada em outro mundo. Aos poucos, deixei de ser a filha ignorada e me tornei alguém que eles já não conseguiam alcançar. Estudei mais do que dormi. Aceitei oportunidades que ninguém na minha família acreditava que eu conseguiria. Enquanto eles continuavam vivendo dentro da mesma rotina confortável, eu estava construindo outra vida em silêncio, longe dos julgamentos e das decisões que tinham me descartado. No início foi difícil. A solidão parecia uma consequência permanente da escolha deles. Mas com o tempo, a solidão virou espaço. Espaço para crescer, para entender valor, para aprender a não depender de aprovação emocional de quem só sabia me oferecer rejeição. Eu comecei a trabalhar em uma empresa de investimentos imobiliários em Lisboa. Foi ali que tudo mudou de verdade. Eu aprendi como propriedades funcionam, como patrimônios são construídos e, principalmente, como eles são perdidos quando decisões são ruins. Enquanto isso, minha família nunca imaginou que eu tinha parado de ser apenas a filha esquecida. Eles achavam que minha vida tinha estagnado no mesmo ponto em que me deixaram. Minha irmã continuava sendo tratada como a escolha perfeita deles, a herdeira natural, enquanto eu era apenas uma memória inconveniente que eles evitavam mencionar. Mas eu não esqueci. Cada humilhação silenciosa virou combustível. Cada vez que não me defenderam virou estratégia. Eu não estava mais presa à dor. Eu estava observando padrões, aprendendo ciclos, entendendo o valor real das coisas que eles tanto protegiam. E então veio a oportunidade. Uma propriedade antiga, exatamente no bairro onde minha família sempre sonhou viver com status e orgulho. Eles não sabiam, mas aquela casa tinha começado a mudar de mãos, e eu já não era mais alguém de fora observando. Eu estava entrando no jogo deles, desta vez com todas as regras ao meu favor. Eu nunca imaginei que um dia voltaria àquela rua não como filha, mas como proprietária. 5 anos tinham passado desde o dia em que fui apagada da minha própria família. E agora eu estava parada em frente à casa onde cresci, segurando um envelope com a confirmação da compra. O mesmo lugar que um dia representou rejeição agora estava oficialmente no meu nome.
Quando meus pais descobriram que a casa tinha sido vendida, o choque não veio imediatamente. Primeiro veio a confusão, depois a negação. Eles acreditavam que nada naquele bairro poderia mudar sem o consentimento deles. Minha irmã, Beatriz, foi a primeira a perceber que algo estava errado quando viu os documentos no cartório. O silêncio que se seguiu dentro da família foi diferente de tudo que eu já tinha vivido. Não era apenas tensão, era o peso de uma decisão, que eles nunca imaginaram que voltaria para eles. Eu não precisei levantar a voz em nenhum momento. Eu apenas apresentei os papéis, um por um. A mesma casa que eles tinham usado como símbolo de status e orgulho, agora tinha um novo dono. E esse novo dono era a filha que eles decidiram abandonar. Minha mãe tentou falar primeiro. Disse meu nome como se ainda tivesse algum poder sobre mim. Meu pai, pela primeira vez, não tinha discurso pronto. Ele apenas olhava, como se tentasse entender em que momento perdeu o controle da narrativa, que sempre acreditou dominar. Minha irmã não conseguiu sustentar o olhar. E naquele instante eu entendi algo importante. Não era sobre vingança. Era sobre consequência. Eu não comprei a casa para destruí-los. Eu comprei para provar que ser excluída não é o mesmo que ser derrotada. Tudo o que eles usaram para me apagar foi exatamente o que me construiu. Quando saí daquela casa pela última vez como visitante, não senti raiva. Senti fechamento. Um ciclo inteiro que finalmente deixou de me controlar. E pela primeira vez em muitos anos, eu não era a filha rejeitada. Eu era a mulher que decidiu o próprio destino. Se esta história te impactou, deixa o teu comentário e subscreve para mais histórias como esta. O teu apoio ajuda-me a continuar a partilhar narrativas como esta.